Olá, então estamos aqui em mais uma aula de Química Analítica Quantitativa e o tema de hoje é curva de titulação pelo método invertido. Essa aula vai ter duas partes, sendo a parte 1, que eu vou falar agora, é a equação master. Então, isso que eu vou falar com vocês é algo que é visto muito raramente em cursos de Química Analítica Quantitativa, mas que é extremamente útil, que vai permitir com que a gente obtenha curvas de titulação através de uma única equação que a gente vai deduzir, ao invés de fazer como no método clássico, que a gente tem que calcular a cada momento da titulação um valor de pH. Aqui a gente vai trabalhar com uma equação única que vai explicar, que vai descrever o meu sistema ao longo da titulação. E o que é excelente, vai permitir que a gente trabalhe com muita eficiência no Excel. Na parte 2, nós vamos ver justamente o trabalho no Excel. Tá? Na parte 1, a gente vai ver a parte da equação. Primeiramente, vamos contextualizar que a gente está trabalhando com a volumetria de neutralização no sistema forte-forte. A gente vai aplicar o método invertido nesse sistema, embora ele possa ser aplicado em muitos outros sistemas, em qualquer tipo de titulação. O método invertido ele é utilizado de forma a calcular parâmetros da titulação através de uma única equação que vai ser válida em todos os momentos, em qualquer ponto da titulação. E essa equação é chamada de equação master. Então, na referência lá no SCUG que eu coloquei para vocês, ele utiliza esse termo equação master. A equação master ela vai ser obtida através do balanço de cargas. A gente já vai ver como é que funciona. Esse método, ao contrário do clássico, ele não tem aproximações. E também, ao contrário do clássico, ao invés de a gente escolher o volume e determinar os pHs por um cálculo, que é o que a gente faz no cálculo, no clássico, aqui a gente vai escolher os valores de pH e depois calcular os volumes. Tá? Então, é ao contrário. Provavelmente por isso que se chama método invertido. Bom, o balanço de cargas vai ser fundamental para a gente obter a equação master. Então, o que é o balanço de cargas? Ele diz que a soma de todas as cargas positivas em solução é igual à soma das cargas negativas. E isso é ser baseado na equação de eletroneutralidade, em que diz que o somatório da carga de cada cátion vezes a concentração molar do cátion é igual ao somatório da carga de cada ânion vezes concentração molar do ânion. Vamos ver num exemplo. Então, quais são as etapas para a gente fazer o balanço de cargas? Então, primeiramente, a gente precisa determinar todos os íons que são presentes no nosso meio reacional. E depois aplicar os íons na equação de eletroneutralidade. Então, aqui chegamos no exemplo. Então, nós temos uma solução de carbonato de sódio sendo titulado por HCl. Essa é o nosso sistema da titulação. Então, quais são os íons que estão presentes nesse meio? Aqui eu estou colocando as equações, para a gente ver a origem desses íons. Então, a gente tem os íons H+, ou H-, vindo do equilíbrio de autoionização da água. Nós temos os íons H+, e cloreto, vindo da ionização do ácido clorídrico. Nós temos os íons sódio e carbonato, vindo da dissociação do carbonato de sódio. Nós temos íons hidroxila e bicarbonato, vindo da hidrólise dos íons carbonato. E só. Esses são todos os íons, esses coloridinhos aí que aqui estão marcados. E agora eu vou aplicar a equação de eletroneutralidade. Então, como é que fica isso? Então, vamos pensar aqui. O que significa somatório da carga do cátion vezes a concentração do cátion? É só a gente ir cátion por cátion. Ó. Então, aqui eu comecei com sódio. Tá? Então, aqui no sódio, qual é a carga do íon sódio? É mais 1. Tá? Então, carga do sódio 1, concentração do sódio. Tá? Vou deixar aqui a concentração como uma incógnita. Só que é um somatório, tem que fazer isso para cada cátion. Então, agora eu vou pegar o próximo cátion, que é o H+. Aqui, ó, H+. Ele aparece várias vezes, não aparece? Não importa quantas vezes ele aparece, a regra vai ser a mesma. Qual é a carga do H+? Carga 1. Qual é a concentração do H+? Concentração do H+.
Vamos para o próximo aqui. Cátions acabaram, tá? Então, eu posso colocar isso aí igual ânions. Vamos trabalhar com os ânions. Tem um ânion cloreto. Qual é a carga do cloreto? 1. E a concentração do cloreto? Concentração do cloreto. Próximo aqui. Hidroxila. Parece também 2 vezes, mas não importa. Primeiro íon cloreto, somando com o segundo íon hidroxila. O que mais tem? Bicarbonato. Ó, aqui o bicarbonato. Bicarbonato é carga 1 também. Então, 1 concentração de bicarbonato. E tem o carbonato. Carbonato é carga 2. Então, a concentração do carbonato é 2. Então, tem que colocar aqui carga, concentração do carbonato. Tá? Então, fiz o passo a passo aqui para vocês verem como eu cheguei nesta equação aqui. Tá? Eu tirei os uns aqui, né? E sobrou essa equação. Então, essa é a minha equação de balanço de cargas para o meu sistema desse exemplo. Tá? Eu sei que agora parece um pouco abstrato, mas é dessa equação que a gente vai partir para deduzir a equação master. Se vocês entenderam o exemplo 1 do sistema carbonato, vocês podem fazer, então, em casa, como tarefa, o exemplo 2, que é a mesma coisa, a expressão do balanço de cargas para o ácido fosfórico, sendo titulado hidróxido de potássio. Agora vamos partir para a dedução da equação master a partir do balanço de carga. Então, a gente ainda está no nosso sistema mais simples possível, que é a titulação de HCl com NaOH. Aqui a molaridade dos íons do NaOH, ela vai ser dada por essa sigla CB, tá? Esse C aqui, ele é a concentração analítica, que ela está referente à concentração inicial da substância, aquela que está lá no enunciado. Tá? Então, tudo que é B é para a base e tudo que é A é para o ácido. Tá? O volume do NaOH, ele varia, porque ele está na bureta. Tá? Então, o VB aqui, no caso, é o meu volume de titulante. Tá? Como a gente viu lá no primeiro slide, a minha expressão, então, vai ser o quê? O Vt é uma função da concentração de H+. Tá? Então, ele vai ser aqui, ó, o meu Vt vai ser igual a uma expressão que a gente vai deduzir. Tá? Então, o VB tem uma importância especial, ele que vai ser isolado na equação. Ca, molaridade do HCl, Va, a alíquota, né, do ácido. Então, primeiramente, balanço de cargas. Os meus íons presentes aqui vão ser o quê? H+, Cl-, e aqui vindo do NaOH, Na+, OH-. Não tem outros íons. Todos têm carga 1. Então, meu balanço de carga vai ser o quê? Concentração de Na+, mais concentração de H+, igual a concentração de cloreto mais a concentração de hidroxila. Só que esses dois caras aqui que eu vou destacar, ó, Na+, e cloreto, eu consigo calcular já a expressão da concentração desses íons a partir de parâmetros conhecidos, que são as concentrações analíticas e os volumes. E é isso que eu vou fazer, para eu já matar duas incógnitas. Tá? Então, concentração do cloreto vai ser o quê? Ó, foca aqui na ordem. Concentração do cloreto vai ser o quê? Número de mols de HCl sobre o volume total. Tá? Por quê? Porque o cloreto é um íon espectador, ele não vai estar fazendo nenhuma reação química. Então, tudo que acontece com ele ao longo da titulação é o quê? Ele vai sendo diluído. Né? Tem um cloreto aqui, eu vou adicionando NaOH, vai aumentando o volume do meu e ele vai sendo diluído. Tá? Então, eu posso já calcular essa concentração. Então, cloreto é número de mols de HCl, porque todo cloreto vem do HCl, sobre o volume total. Só que a gente sabe que número de mols é o quê? Molaridade vezes volume. A molaridade aqui é o quê? Ca. Então, o número de mols de HCl vai ser CaVa, que é a molaridade vezes volume, e o volume total é o quê? Va mais Vb. Então, eu consegui achar uma expressão para a concentração de cloreto baseada nos parâmetros que eu conheço.
E eu vou fazer a mesma coisa para o Na+. Tá? Isso aqui ó, eu já falei para vocês, tá? Mas está aí o registro do Ca e do Cb. Para o Na+, é a mesma coisa. A concentração de Na+, vai ser sempre o número de mols de NaOH sobre o volume total. Número de mols CbVb, volume total Va mais Vb. Então, também isolei o Na+, com base a partir de parâmetros conhecidos. Agora, eu vou substituir isso no meu balanço de cargas, aqui, ó, onde estão as setinhas. Ficou assim, ó, coloquei aqui o sódio e coloquei aqui o cloreto. Agora, para ficar mais fácil, eu vou me livrar dessas frações. Então, para me livrar das frações, eu vou multiplicar os dois lados pela fração, pelo denominador da fração, Va mais Vb. E aí vai ficar assim, ó. Sumiu a fração aqui e o H+ ficou multiplicando Va mais Vb. Mesma coisa do outro lado. Depois, o que eu estou fazendo? O que eu fiz nessa segunda etapa aqui? Eu estou fazendo um chuveirinho aqui, ó. Multipliquei aqui para deixar todos os termos separadinhos, que isso vai ser interessante para mim. Fiz o chuveirinho. Tá? Ficou dessa forma. Agora, eu tenho que isolar o quê? Vou isolar todos os termos com VB de um lado e todos os termos com VA do outro. Vou colocar o VB desse lado, porque já tem dois VBs aqui, e vou colocar o VA daquele lado. Tá? Para eu depois colocar em evidência, né? Então, ó, o que eu tive que passar aqui, ó? Concentração de OH. Ó, todos os termos azuis são os VBs, passei para a esquerda. Então, passei esse aqui para o outro lado, ficou negativo. Todos os termos vermelhos são os VAs, tá? Então, tive que passar esse para o outro lado, ficou negativo. Agora, eu vou colocar o VB em evidência. E o VA também, tá? Então, coloquei isso aqui, vai ser VB vezes isso, mais isso, menos isso. VA vezes isso, mais isso, menos isso. E agora eu vou isolar o meu VB, que é o vetite, não é? É o VB que eu tenho que isolar. Então, isolar o termo de volume de titulante. Neste caso, é o VB. Vocês vão ver que no próximo exemplo vai ser o VA. Tá? Então, nesse caso é o VB, porque a base é titulante. Então, isolo. Só passar isso aqui, passei para o outro lado dividindo. E essa é a equação master da titulação de um ácido forte com uma base forte. Tá? Com a base forte na bureta. É exatamente essa expressão. Ela que a gente vai usar na nossa planilha do Excel. E agora fica para casa o exemplo 3. Vocês vão deduzir a equação master para a titulação da figura à esquerda. Lembre-se de isolar o VA desta vez. Tá? Então agora a gente vai isolar o VA por quê? Porque o HCl, o ácido, está na bureta. Tá? Então eu inverti quem está no Erlen e quem está na bureta. Eu já deixo o gabarito aqui, vocês têm que achar essa expressão. Tá? Pode acontecer de vocês acharem a expressão com os sinais todos invertidos, tá? Que seria o quê? Aqui fica menos, aqui fica menos, aqui fica menos, aqui fica menos, aqui fica mais, aqui fica mais. Dá no mesmo, tá? Se você inverter todos esses sinais dessa parte da fração aqui, também dá certo. Se você achar com sinais invertidos, também está certo, tá? Depende de qual lado você colocou, mas numericamente dá no mesmo, tá bom? Mas eu acho assim bem mais bonitinho. Tem menos sinais negativos, né? Melhor. Então fica como tarefa. E agora eu vou mostrar a vocês como é que a gente pode usar essa equação para calcular quanto de titulante eu preciso para atingir um certo pH. Isso pode ser interessante se você quer, por exemplo, você tem uma solução que está ácida, com um ácido forte, com HCl, e você quer levar ela a um certo pH para você fazer algum experimento, enfim, incubar uma amostra. Você pode usar a equação dessa forma, tá? Para determinar quanto de volume se adiciona para atingir o pH que você quiser. É uma aplicação muito interessante do método invertido. Aqui, no caso, estou aplicando uma titulação. Então, eu quero saber, eu tenho uma alíquota de NaOH sendo titulada com HCl. Quanto de ácido é necessário para que o pH atinja 2,66?
Então, a gente vai fazer esse junto. Então, eu vou partir da equação, essa é a equação do exemplo 3, tá? Da titulação de uma base com um ácido. Então, eu vou partir dessa equação, tá? E vou simplesmente substituir os meus valores, tá? Então, ó, aqui é o meu VB, 10 ml, é a alíquota da base. Aqui é o meu CA. O meu H+, vai ser 10 elevado ao pH, certo? E o meu OH- vai ser Kw sobre concentração de H+, que vai dar isso aqui. Tá? Eu já saí substituindo direto, mas estou mostrando aqui de onde vieram esses números. E o meu CB aqui, que eu esqueci dele. Então, substituir tudo aqui, simplesmente substituir. E aí, fazer essa conta. Dica, você pode fazer a conta completa? Pode, mas olha só, gente, 11,34, 10 a menos 11,34 é um número muito pequeno em comparação a esses aqui, que estão na ordem de 10 a menos 2. Então, é óbvio que isso aqui não vai fazer o menor impacto numa soma ou numa subtração. Você pode já desprezar esse número, mas se quiser colocar na sua conta, pode colocar, vai dar no mesmo, tá? É muito, muito pequeno. E a gente acha o volume de ácido 15,86, a resposta final. Tá? Não é complicado, mas tem que saber a equação. E o importante é saber deduzir essa equação, porque a gente pode aplicar ela a inúmeros outros sistemas, né? A gente pode aplicar a ácidos fracos, a gente pode aplicar a reação de precipitação e também a complexação e oxirredução, embora essas duas últimas sejam mais complicadinhas. E aqui mais um exercício, esse vocês vão fazer em casa, tá? É o mesmo funcionamento do exemplo 4. Bom, gente, essa foi a parte 1 do nosso vídeo. A parte 2, a gente vai falar da parte de planilha eletrônica, de como transpor isso para uma planilha e gerar a curva lá no seu Excel. Então, vai ser uma aula bem diferente, vai ser tipo um tutorial e vocês vão poder ir fazendo a planilha de vocês conforme eu explico. Um abraço a todos e até a próxima.